E nessas semanas que eu estive fora, Deus tocou muito meu coração exatamente sobre essa palavra que eu quero trazer hoje para você. Eu estou aqui com a difícil função hoje de pregar sobre a demora. E eu sinto que o clima caiu quando eu falei isso. Mas eu acho que ninguém gosta muito de esperar. Alguém gosta muito de esperar aqui alguma coisa? Alguém gosta de demora? Eu estava gravando na semana passada, que eu não estive no culto, eu estava gravando numa feira em São Paulo, e era muito engraçado, porque era uma feira de cosméticos, e tinham vários estandes, e de repente se formavam filas em alguns estandes, e tinham pessoas que nem sabiam por que era fila, mas ficavam na fila. E eu descobri o quanto brasileiro gosta de fila. Tinha gente que parava na fila e perguntava: para que é a fila? Uai, menina, eu não sei não. Ah, fica aí, a gente descobre. Aí descobri que lá na frente ia ganhar uma sacola, um esmalte, alguma coisa assim. E ali pessoas ficavam durante quase todo dia. Eu vi uma fila que teve uma senhora que a gente estava gravando, e ela falou que estava na fila quase 4 horas. E quando ela chegou no final da fila, ela descobriu que era para ganhar um esmalte que custava R$2,30. E na loja custava R$3. Mas ela estava na fila durante 4 horas. E eu refleti um pouco mais, e eu queria falar, porque muitos de nós, assim como a Larissa deu testemunho aqui, temos reclamado sobre a demora da nossa vida, porque nós temos orado tanto, e Deus, Ele não tem respondido muitas vezes. Nós nos sentimos muitas vezes isolados por isso. Por que que Deus tem... A gente ora, clama, e Deus demora tanto a responder. Eu lembro que quando a gente foi comprar o ar-condicionado aqui da casa, irmão, que luta que foi. Até a gente conseguir levantar o dinheiro, até a gente conseguir levantar as condições. Aí compramos o ar-condicionado. Aí quando chegou o ar-condicionado, fomos instalar. O pessoal passou a madrugada instalando, a parede não suportava, a parede quebrou, um monte de coisa. E instalaram o ar-condicionado não funcionava. Aí descobrimos que nós compramos o ar-condicionado que era uma outra voltagem. E aí nós esperamos mais um tempo. E hoje nós estamos aqui com o ar-condicionado ligado, amém? Lembra, quem te viu passar na prova e não te ajudou, irmão? Quantos aqui lembram da época que não tinha ar-condicionado aqui na casa? Nessa hora nós íamos estar cantando ao outro na fornalha. E seríamos nós. Mas por que demora tantas coisas a acontecer na nossa vida? Se eu te falasse nessa noite que eu te daria R$1.000, quantos gostariam de receber R$1.000 aqui nessa noite? Quem não levantou a mão? Se eu te falasse que eu iria te dar R$1.000, mas se eu te falasse que daqui 30 dias eu te daria R$2.000, você esperaria esses 30 dias para receber R$2.000? Quantos esperariam para receber os R$2.000? Por favor, não me cobrem no final desse culto. Não fiz o compromisso com ninguém. Mas é interessante porque existe valor na demora. E o reino, ele nos mostra exatamente isso. O reino traz ganho sempre em sua demora. Mas não apenas isso, o Senhor, Ele traz algumas demoras sobre a nossa vida, para que nós possamos avaliar o nosso coração. O salmista diz: Senhor, analisa o meu coração e veja se há algum caminho mau. A demora na nossa vida, muitas vezes, é para que Deus nos mostre, e para que nós possamos ver aquilo que Deus, só Ele pode ver em nós. Quantos estão entendendo isso? O valor da demora é que quanto mais nós esperamos, mais nós temos ganho. Eu queria contar nessa noite 3 histórias. Eu queria ler com você primeiramente Êxodo capítulo 32, verso 1. Êxodo 32, verso 1. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Levante sua Bíblia aí. Quantos trouxeram uma Bíblia de papel nessa noite? Os remanescentes aí, os adolescentes. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Êxodo 32, verso 1. Diz assim:
O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Ele disse: venha, faz para nós deuses que nos conduzam a esse Moisés, o homem que tirou do Egito. Não sabemos o que aconteceu com ele. Aquele povo tinha acabado de sair do Egito. Moisés sobe até o monte Sião para receber ali os 10 mandamentos, e aquele povo já não via mais Moisés no meio deles. Então eles começam a pressionar Arão, dizendo: olha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, já não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 2, acompanhe comigo. Respondeu-lhes Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam-os a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram até Arão. E ele os recebeu e os fundiu, transformando num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria. Diga comigo, ferramenta própria. Dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Irmãos, vamos parar por aí e vamos avaliar um pequeno momento. Esse texto, nós vemos um discurso entre Moisés e Deus. Moisés, lá no versículo, eu queria que você acompanhasse comigo, no versículo 7, Deus fala com Moisés, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. É muito engraçado esse texto, porque as pessoas que estavam ali, elas viam o trovejar no Monte Sião, elas viam o operar de Deus acontecendo no meio delas, elas saindo do Egito, indo à terra prometida. E em certo momento elas não conseguem ver mais Moisés, e elas começam a pressionar um líder, que no caso Arão. E elas chegam para Arão e falam assim: Arão, é o seguinte, a gente precisa de um Deus, a gente não consegue mais ver o Moisés, sabe aquele cara que tirou a gente não vê ele, então construa para nós deuses. Arão, pressionado pelo povo, fala assim: vamos fazer o seguinte, todo mundo tira os brincos de ouro, colar de ouro, vamos derreter, e com a ferramenta própria ele construiu um bezerro. Então lá no monte, Deus fala com Moisés: Moisés, olha, desce porque está dando um BO lá embaixo, geral enlouqueceu, desce lá porque o pessoal está ficando louco, e eles estão construindo para eles deuses, e eu vou aniquilar todo esse povo. Eu tirei eles do Egito, mas eu vou matar eles agora. E é tão interessante que Êxodo 32, capítulo 14, Deus mostra a sua soberania mediante a oração de Moisés, porque Moisés começa a pedir para que Deus não mate esse povo, e está escrito assim: sucedeu que o Senhor se conteve de trazer um mal que ameaçava contra o povo. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite sobre a demora é que o Senhor faz você esperar para ver a integridade do seu coração. Faz sentido para você ou não? O Senhor faz você esperar para que Ele possa mostrar a integridade sobre o seu coração. Quando Moisés ele confronta Arão sobre o bezerro de ouro, é tão interessante porque Arão se mostrava pressionado por aquelas pessoas, ele constrói um bezerro de ouro, e aí lá no versículo 24, se você abrir aí, chega a ser engraçado, porque Moisés chega para Arão e fala assim: Arão, você enlouqueceu, cara, eu subo para orar, deixo vocês durante alguns dias, e você constrói um bezerro de ouro. E Arão diz assim para Moisés: Moisés, eu peguei um monte de anel, um monte de colar, joguei no fogo, e surgiu um bezerro de ouro, plim, do nada. Olha que ironia, Arão sendo pressionado por aquelas pessoas. Como as pessoas são enganadas por causa da idolatria.
E todas as vezes que nós vamos ver sobre o pecado da idolatria na palavra de Deus, nós vemos a idolatria acompanhada, muitas vezes, da palavra adultério ou fornicação. A idolatria é no reino espiritual aquilo que o adultério é no reino carnal. Uma traição. Eu abandono meu Deus para se prostrar diante de um outro Deus, a qual não me resgatou, a qual não me vê, feito por mãos de homens, quando não pode fazer nada por mim. A idolatria, ela corrompe o coração do homem, mas eu queria deixar essa palavra sobre idolatria para um outro momento. Em Samuel, 1 Samuel capítulo 13, e eu quero que você leia, acompanhe comigo, 1 Samuel capítulo 13, nós vemos um grupo de soldados juntamente com Saul. Esse grupo de soldados, eles estão fugindo dos amalequitas, fugindo dos filisteus, e ali eles começam a temer, porque Samuel, se você não sabe, Samuel ungiu a Saul como rei. E desde o princípio, quando Saul começa a exercer a sua função enquanto rei, ele só pisa na bola com Deus. Então Samuel, ele sai, vai para um outro lugar e deixa Saul em uma batalha. E Saul, desesperado e vendo que ali os seus soldados começam a abandonar as trincheiras, começam a abandonar as coisas e começam a ir embora, numa vontade de trazer os seus soldados de volta, Saul então comete um grande erro, e eu quero que você acompanhe comigo. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Ele esperou 7 dias o prazo estabelecido por Samuel. Esse, porém, não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dissipar. Então, ele ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, que não tínhamos chegado no prazo estabelecido, e os filisteus estavam reunidos em Micamás, pensei: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor. Entenda uma coisa: era errado que o rei oferecesse um holocausto a Deus. Não era errado que um sacerdote oferecesse ou que um profeta oferecesse, mas era errado que um rei fizesse. E no momento de desespero, Saul oferece um holocausto a Deus. No momento onde Samuel estava em uma outra ordenança, Saul se desespera e oferece o holocausto a Deus. Ele ofereceu um sacrifício ilegal, vamos dizer assim. Por quê? Porque o povo estava se espalhando, o povo estava se dissipando. Quantos estão entendendo essa mensagem? Vocês estão aqui em casa ainda? Todo mundo aqui? Amém? Tanto Arão quanto Saul erraram, porque o temor deles começou no temor dos homens. Consegue entender isso? Os dois erraram porque o temor deles não era o temor de Deus. Eles tinham temor no que os homens poderiam fazer na vida deles. Quantas coisas demoram na nossa vida porque nós temos temor aos homens e não temor a Deus. E quantas pessoas começam a nos espremer, e eu já usei esse exemplo. Quantas pessoas começam a te espremer, assim como a gente pega uma laranja e espreme e sai um suco de laranja. Quantas pessoas te espremem? Qual o suco que sai? Um suco amargo? Alguém que só reclama da vida? Ou sai um suco doce da presença de Deus? Arão e Saul estavam sendo espremidos por aquelas pessoas, e mediante as circunstâncias, mediante a tantas pressões, eles cederam aquilo que todos queriam. Ambos mostravam uma insegurança enquanto a líderes. E eu quero que você entenda por que insegurança enquanto a líder. Porque sempre que o Senhor expõe as nossas inseguranças, Ele está nos fazendo um favor. Quantos creem nisso?
Todas as vezes que o Senhor expõe insegurança sobre você, a insegurança que você tem tido, Ele está te fazendo um favor. Ele está te mostrando aonde você é vulnerável, aonde você pode cair, aonde você pode vacilar. E algo que nós temos que entender, que a insegurança é a segurança errada exposta. Todas as vezes que eu exponho às pessoas uma falsa segurança, eu estou sendo inseguro. Eu não tenho certeza das coisas que podem acontecer. Saul estava numa posição onde as pessoas estavam se dispersando. Saul diz a Samuel: Samuel, você não veio quando disse que viria. Percebe que todos os dois, Arão e Saul, jogam sempre culpa em pessoas. Moisés, você demorou muito, cara, eu tive que fazer um bezerro de ouro aqui rápido para resolver o BO. Samuel, você demorou muito, cara, eu tive que fazer um holocausto aqui. Senhor Deus, eu pequei porque a mulher me deu fruto. Mulher, por que você comeu? Porque a serpente me deu fruto. Por que tem demorado tanto na minha vida? Porque minha mulher tem sido empecilho. Porque meu trabalho tem sido empecilho. Por que eu não tenho sido abençoado? Porque, sei lá, queimou o chuveiro lá de casa. Em ambas as histórias, a demora é causada não pelos próprios homens. Em ambas as histórias, a demora é causada pelo Senhor. E eu quero que você entenda isso de uma coisa muito boa. O Senhor, Ele causa uma demora na nossa vida, não para uma punição. O Senhor causa uma demora na nossa vida para que haja uma avaliação do nosso coração. Quantos estão entendendo isso? Quantas coisas têm demorado na nossa vida para que a gente entenda? Quantas vitórias adiadas, algo porque oramos ou lutamos, coisas que estão em nós, vêm à tona nesse momento. Quanto mais nós esperamos, mais as coisas começam a vir à tona. Quando as coisas são imediatistas, quando as coisas são rápidas, nós não temos, muitas vezes, tempo de fazermos uma análise no contexto geral. Em um namoro, quanto mais tempo você namora com essa pessoa, mais tempo você conhece essa pessoa. Agora veja uma pessoa que namora há pouco tempo e às vezes muitos deram-se bem, ok, eu conheço vários casais que namoraram poucos meses, estão casados há anos. Mas quanto tempo mais você namora com essa pessoa, você consegue descobrir erros e falhas que essa pessoa tem. Você começa a descobrir que esse cara é um cara mentiroso. Você começa a descobrir que essa menina não é toda essa princesinha que você imagina. Que ela é tipo a Fiona do Shrek, às vezes, com a família dela. A mulher fala, nossa, que homem maravilhoso, ele é perfeito. Aí depois de 4 meses você saindo, ele dá um arroto que você fala, meu Deus, que berrante que foi esse tocado. Você começa a ver que as coisas não são como parecem. Quanto mais nós esperamos, mais as coisas começam a vir à tona. O povo de Israel não queria esperar Moisés. Eles viram raios, viram coisas acontecendo, várias coisas acontecendo. Mas os falsos deuses do Egito ainda habitavam dentro deles. A demora trouxe isso à tona. Mostrou que aquele povo ainda carregava os falsos deuses dentro deles. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz com que essa demora aconteça sobre nós? Sabemos que o coração de Deus não é sobre envergonhar o homem ou culpar as pessoas. Deus faz isso para expor dentro de nós mesmos o que está em nosso coração e para que eu possa confessar os meus erros. Você entende que Deus, Ele te mostra aquilo que está errado, Ele te segura no momento certo, e Ele te mostra aquilo que está errado, para que você possa pedir perdão a Ele, e para que você possa confessar o seu erro. Alguém só pode receber uma grande bênção em sua vida, se ela realmente está preparada. Você não pode receber um carro de altíssima velocidade, se você não sabe dirigir. Você não pode receber um trabalho, ser um CEO de uma grande empresa, se você não sabe administrar a sua própria casa. Você não pode, talvez, pilotar um avião, se você ainda nem subiu um drone na sua vida.
Se você já subiu um drone, não tente pilotar um avião ainda, por favor. Mas é necessário que nós possamos fazer uma análise e entender que Deus está construindo alicerces mais fortes dentro de nós. Quantos creem nisso? Amém, casa? Amém. Meu intuito nessa noite aqui é te acordar. Se você está vendo a demora acontecendo na sua vida, eu quero te despertar nessa noite. Cutuca quem está do seu lado e fala para ele assim: acorda, irmão. Vamos lá, fala para ele: acorda, irmão. A semana só está começando. Fala para ele aí. Traz alegria no coração dele. Fala: a semana só está começando. Sem falsidade, irmão, por favor. Mas se a nossa semana começa e já estamos esperando no Senhor, então nós temos o ânimo de saber que a alegria do Senhor é a nossa força durante essa semana, amém? Que não importa o tanto que nós possamos esperar, o Senhor tem um projeto. E se o Senhor está fazendo com que demore, é porque Ele está fundamentando os nossos alicerces cada dia mais profundo. Eu sei que nós odiamos a demora, eu odeio a demora. Para quem convive diariamente comigo sabe que os meninos que trabalham comigo na produtora, eles sabem, tem dia que a gente está editando, e aí a gente precisa entregar um trabalho bem rápido para algum cliente, e aí eu tenho um djambê, que é tipo um tamborzinho, que meu pai trouxe da Turquia, e eu chego atrás na sala e começo a bater o tambor assim, ó. Tum, 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 tum. Vamos gente, vambora. Os voluntários mesmos ali antes da gente começar o culto agora, né? Eu cheguei lá, a Janaína estava dando umas explicações, aí eu já chego, vamos gente, vambora, uhul, vamos acelerar. Porque a gente odeia a demora. Quem aqui gosta de fazer um pedido no iFood e esperar 1h30 para o seu pedido chegar? Quando o seu pedido chega, você já passou do jejum, você já está falando em línguas lá. Quem gosta de esperar? Quem gosta de ir num drive-thru, por exemplo, do McDonald's, e quando a pessoa fala assim para você: você encosta ali no canto para mim, por favor? Espera um pouquinho. Aí você fala: mas para que é o drive se eu podia ter entrado e mais rápido? A gente quer as coisas mais rápidas, não é mesmo? A gente não sempre quer que as coisas aconteçam mais rápidas na nossa vida, mas quando não vejo o que está errado e não reconheço, eu acabo acrescentando a demora na promessa de Deus na minha vida. Quando eu não vejo o que está errado dentro de mim e eu não reconheço, eu acabo acrescentando a demora de Deus na promessa na minha vida. Quantos estão entendendo isso? Algo que eu quero falar com você, e eu queria que você anotasse isso, por favor, anote. Você não pode acelerar o processo de Deus, mas você pode desacelerá-lo. Quantos entendem isso? Você não pode acelerar o processo de Deus, mas você pode desacelerá-lo. Como que eu posso fazer isso, pastor? Eu não te perguntei quantos queriam ganhar R$1.000 aqui nessa noite, ou esperar 30 dias para ganhar R$2.000. Quem te garante que eu vou te dar R$2.000 daqui a 30 dias? Quando você está na sua empresa, você está trabalhando para alguém, e aí você recebe uma proposta de salário. No primeiro mês, no primeiro dia, você recebe o seu salário? Ou você espera 30 dias para receber? Como você pode desacelerar a promessa de Deus, a demora de Deus sobre a sua vida, perdão? Como você pode desacelerar a demora de Deus na sua vida? Sendo grato por aquilo ainda que virá. Eu agradeço hoje pelos R$2.000 que eu vou receber daqui a 30 dias. E estou satisfeito, porque eu tenho a segurança em Deus. Consegue compreender isso? Você desacelera o atraso e a demora de Deus na sua vida quando você confia nele e você acredita e você espera nas promessas dele sobre a sua vida. E você já é grato por aquilo que ele ainda vai fazer sobre você. Essa semana que se passou, como eu disse para vocês, a gente trabalhou bastante. Foram 5 dias que a gente acordava às 7 da manhã, ia dormir praticamente 2 horas da manhã, gravando e editando, eu e o Jonathan junto, e a gente ralou muito. E eu lembro que a gente saiu terça-feira à noite de São Paulo, às 10 horas da noite, chegou na quarta-feira, 4 horas da manhã em casa, e algumas pessoas falaram: cara, vocês são loucos, vocês vão embora. Eu falei: cara, eu quero dormir do lado da minha esposa. Estou morrendo de saudade da Janaína, eu quero ficar com ela, tal. E por mais que eu tenha chegado e ela estava dormindo, sabe quando, maridos,
Quando você chega em casa e tudo que você quer é uma esposa te esperando e ela está dormindo. Já viveu isso? Ou quando você prepara uma sexta-feira romântica, mulheres, e seu marido vira para o lado e começa a roncar igual uma patrola velha. Era para vocês terem dado risada dessa piada, mas tudo bem, não deu certo. Vou tentar outra. Eu cheguei em casa e a Janaína estava dormindo. E no outro dia eu levantei, 8, 9 horas da manhã e já fui trabalhar e foi um dia péssimo. Parece que a gente não bebe, não usa drogas, mas a gente fica numa ressaca e foi péssimo o meu dia. Mas na quinta-feira eu falei, cara, eu vou me permitir dormir até mais tarde. Algo que eu nunca tinha me permitido antes, cara. Eu fui parar para pensar nisso em 13 anos de produtor, eu nunca havia me permitido assim, de falar, cara, num dia durante a semana, eu vou descansar um pouco. E aí, Deus foi falando exatamente comigo. Quando você se permite a esperar no Senhor, todas as coisas são acrescentadas na sua vida. Quando você permite descansar em verdejantes pastos, lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me por águas tranquilas e refrigera a minha alma. Quando eu sei esperar no Senhor, eu desacelero a demora de Deus sobre a minha vida. Demoras acontecem, assim aconteceram na vida de Moisés e Samuel, e trouxeram à tona coisas no coração do povo de Deus, que eles não teriam visto de outra forma. Às vezes as coisas estão acontecendo no seu casamento e você não consegue enxergar, porque tantos problemas acontecem, mesmo você vindo à igreja, mesmo vocês estando juntos, ou tantos problemas acontecendo na sua casa, mesmo você clamando a Deus e você não tem uma resposta de Deus, parece que tudo está demorando, exatamente porque você não permite que Deus te mostre quem você é. O apóstolo Paulo, em certa feita, ele faz uma citação dizendo que os nossos olhos, a nossa alma revela quem nós somos, assim como o espelho da nossa alma. Para quem não sabe, o espelho daquela época era algo bem, não tinha uma definição como nós temos hoje, era algo bem desfocado. E o apóstolo Paulo fala que quando você se olha ao espelho e vira de costas e você não lembra mais de quem você é, significa que você já se perdeu. Se você não lembra a sua origem que está no Senhor, então você se perdeu. E é tão interessante porque quando há uma demora, a ansiedade é como se fosse a causa de uma demência espiritual na nossa vida. Quando existe uma demora naquilo que Deus pode fazer sobre a minha vida, existe uma demência espiritual. Você começa a buscar em tudo que é lugar, já percebeu isso? Quando uma pessoa perde um ente querido, e ela começa a procurar em vários lugares alguém que possa falar o que o ente querido queria falar com ela. Ou uma pessoa que num momento de desespero de uma doença, começa a acender várias coisas, velas, e começa a buscar em tudo que é lugar, numa atitude talvez desesperadora de encontrar um falso Deus para si. Essa ansiedade que nos massacra, faz com que nós desviemos do caminho do Senhor. Essa ansiedade que corrompe, essa ansiedade pela demora, cara, está demorando, eu vou buscar em tudo que é lugar, ela acaba destruindo o nosso coração. Por exemplo, você tem uma casa e você precisa pagar algumas contas, então você, não esperando em Deus, você vai lá e coloca a sua casa. Como que chama quando se coloca a casa para pagar uma dívida? Penhora. Você penhora a sua casa para tentar pagar uma dívida. E aí aquilo começa a virar uma bola de neve. E talvez Deus está falando no seu coração, espera. Eu vou te colocar no caminho certo, espera só mais um pouquinho. Espera só mais alguns dias. E você levanta para você um bezerro de ouro. E começa a idolatrar. E começa a dizer, não, existe um outro Deus que pode tudo, e então eu vou penhorar e vou fazer outras coisas. E quando você vê, a sua vida foi prejudicada pela sua ansiedade. Porque você não consegue ouvir uma palavra. Você não consegue ler a palavra de Deus. Você não consegue meditar na palavra de Deus. Eu quero terminar essa mensagem, talvez trazendo
a história mais importante que eu quero falar com você nessa noite. Eu queria que muito você prestasse atenção. Eu quero que você preste muita atenção, porque quando nós oramos e buscamos ao Senhor, o Senhor, Ele vê em mim o que eu não vejo em mim. Quantos entendem essa mensagem? Que Deus, Ele vê em você aquilo que você não vê em você. Ele vê uma beleza, você se olha no espelho e você se acha uma pessoa feia, Ele te vê lindo, maravilhoso. Ele vê em você aquilo que precisa ser mudado, aquilo que talvez você ache que não precisa ser mudado. Talvez eu vejo tanto, e Ele vê tudo em mim. Davi, na história de 1 Samuel, capítulo 24, nos mostra uma perseguição de Saul. Eu quero que você preste muita atenção, por favor, olhe para mim. Davi foi ungido rei quando criança. Então, do dia que Davi foi ungido como rei, pelo profeta Samuel, Deus já havia falado com Saul que ele não seria mais rei, mas sim Davi. Se passaram 13 anos. E a Bíblia nos conta que as pessoas andavam nas ruas cantando que Saul havia matado milhares, mas Davi havia matado mais de 100 de milhares de pessoas. Então Saul começa a sentir inveja de Davi e começa a perseguir Davi constantemente, tentando matar ele. Consegue entender até aí? Aquele que era para apoiar um outro rei começa a sentir inveja. Então Saul começa a perseguir Davi, e são 13 anos de perseguição. Eu imagino que Deus possa moldar o nosso coração se nós temos uma pessoa louca que quer nos matar durante 13 anos. Eu acredito que Deus, Ele pode criar uma fortaleza dentro de nós, se você tem uma pessoa maluca que quer te matar durante 13 anos e te persegue. E a Bíblia nos conta, e eu quero que você leia comigo, 1 Samuel capítulo 24, versículo 3, a Bíblia nos conta um momento que foi decisivo na vida de Davi. Havia uma espera em Davi, para que ele pudesse ser rei. E havia uma profecia sobre a vida dele, que ele poderia matar todos os seus inimigos. Então acontece esse fato de 1 Samuel capítulo 24, que diz assim: ele foi aos currais de ovelhas, que ficava junto ao caminho. Como ali havia uma caverna, Saul, aqui citado nessa história, Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna, e esses lhe disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou com você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que você quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul, sem que esse perceber. Davi, porém, sentiu a consciência pesada por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de todo mal, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Irmão, Saul entra numa caverna, Davi tem a sua oportunidade de matar aquele cara. Existia uma promessa sobre a vida de Davi, e ali naquele momento, Davi opta por esperar mais em Deus. Eu quero falar sobre um outro momento decisivo de demora sobre a nossa vida. Momentos que o Senhor colocará oportunidades na sua mão, da promessa, mas a decisão deverá ser o seu amadurecimento. Consegue entender isso? O Senhor colocará oportunidades na sua mão, que são decisivas, mas talvez você opte por não pegar essa bênção, porque você precisa de um período de amadurecimento. Eu queria te dar um testemunho. Há 5 anos atrás, eu tinha um grande sonho na minha vida, de comprar uma câmera que para mim seria decisiva na minha profissão. Só para te explicar mais ou menos, uma câmera de cinema, uma câmera que não é nada barata, é quase o preço de uma BMW 0 km. E nós havíamos acabado de liberar o nosso cartão de crédito, eu e a Jana. E se eu quisesse naquele momento, eu poderia ter comprado minha câmera dos sonhos com meu cartão de crédito e ter parcelado em suaves prestações a perder de vista. É como uma Bíblia que chega para você. Alguém já fez uma dívida tipo essa? Que chega um carnezinho desse tamanho para você? Quando eu comprei minha moto, chegou um carnezinho do Bradesco lá em casa, desse tamanho. Eu falei, será que já mandaram o manual da moto antes da moto?
Eu fui ver os boletos que eu tinha que pagar. E quando o último boleto é muito maior do que todos que você já pagou até no início. Quantos já passaram por isso? Então, a gente tinha o cartão e a gente poderia comprar aquela câmera. E eu lembro que Deus falou claramente conosco, porque nós estávamos reformando a nossa casa. Deus falou claramente, não é a hora de comprar. Eu falei, Deus, mas eu tenho o cartão, eu posso comprar a câmera e vai ser... Nossa, vai ser demais, vai ser meu sonho realizado, e vai acontecer tantas coisas na minha vida, nossa produtora será muito superior na produção e tudo mais. E Deus falou, não é hora de você comprar. Eu tinha a oportunidade da bênção acontecer sobre a minha vida. Eu tinha a oportunidade de fazer a promessa se cumprir sobre a minha casa. Então eu esperei mais um ano. E eu lembro como se fosse hoje um dia que eu estava em casa... E eu estava trabalhando e meu pai disse para mim, eu lembro que foi a virada de governo que a gente teve, que estava saindo o governo atual que está hoje, entrando outro governo. E meu pai disse assim, olha, Thales, eu tenho algumas ações no banco e eu orei essa noite. E Deus falou comigo que era para eu te abençoar. E se eu conseguisse vender essas ações, era para eu te abençoar com algo que você sonha tanto. E Deus me abençoou e consegui multiplicar, e eu consegui vender minhas ações. Você consegue entender o milagre que Deus fez na minha vida? Aquilo que eu poderia ter feito naquela época, comprado com cartão, eu esperei mais um ano para receber o milagre do Senhor. A demora no reino espiritual significa ganho. Diga comigo, a demora no reino espiritual. Diga comigo, demora no reino espiritual significa ganho. Irmãos, mas foi uma escolha minha. Foi uma escolha que eu não quis obter aquilo que eu poderia ter feito pelas minhas próprias mãos. Eu posso ter uma câmera, eu posso passar pelo processo de obtê-la, como eu posso passar pela provisão do Senhor. Agora eu tenho uma câmera que é um testemunho vivo para mim. Você entende isso? Que existe muito mais prazer em algo que você ganha de Deus do que aquilo que você conquista pelas suas próprias mãos. Eu lembro do testemunho do Alisson, da casa própria dele, que ele contou aqui. Eu lembro tantos outros testemunhos que eu ouvi aqui. Eu ouvi testemunho do Lucas, ouvi testemunho de tantas pessoas que conquistaram coisas que jamais imaginavam. Eu lembro do testemunho do Bruno Nakamura, sobre aquilo que Deus fez. Não é algo sobrenatural, algo que homem nenhum pode fazer por você. O seu casamento hoje sendo transformado, algo que homem nenhum poderia ter feito por você, mas talvez você poderia ter comprado. Talvez você poderia ter dado uma joia para sua esposa, ter conquistado ela com dinheiro, mas Deus trouxe ela para estar do seu lado, independente daquilo que você pudesse oferecer para ela. Existe valor nas coisas que nós esperamos no Senhor. Davi esperou no Senhor. Saul queria matar ele. E a Bíblia nos conta no final desse texto que Davi sai da caverna quando Saul vai embora. E Davi chega e grita para Saul: ei, Saul! E Saul de longe, ele mostra um pedaço da capa. Saul, era minha oportunidade de ter te matado. E a Bíblia fala que Saul se constrange pela atitude de Davi. As pessoas podem se levantar contra você, as pessoas podem querer te destruir, mas se você sabe esperar em Deus, nos tempos certos, o Senhor te colocará em outro lugar, que seja para a honra e para a glória dEle, que não seja para destruição, que não seja para perseguição de pessoas, mas o Senhor te colocará num lugar muito melhor do que você está hoje. Se você aprender a esperar, se você aprender a entender que a demora de Deus é o processo para que você descubra o homem, a mulher que estão errados dentro de você. É possível chegar ao nosso próprio destino muitas vezes, e Davi teve essa oportunidade, mas ele prefere que Deus remova Saul do seu trono. Essa é a nossa maior tentação da demora. A tentação da demora é quando a minha capacidade em satisfazer a minha vontade, a minha palavra, o meu propósito, a minha promessa se mantém mais firmes do que participar do processo de Deus em adquirir algo que seja do reino sobre a minha vida. O processo de Deus é como um alimento saudável.
O processo de Deus é como um alimento saudável. É importante, mas é lento. Como uma comunidade, vamos ter essa liberdade. Quantos aqui tem um desejo no seu coração, e eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Quantos aqui tem o desejo no seu coração de emagrecer? Não seja falso, irmão. Aquela camisa M não entra mais não, papai. Tem uns irmãos que já estão usando todos os algarismos romanos. X, X, L, W, Ave César. Quantos aqui têm o desejo de emagrecer e sabem que se você mudar a sua alimentação, praticar exercícios físicos, você vai emagrecer, certo? Sim ou não? E comer comida saudável é chato, meu irmão. Largar o podrão de lado, comer o sanduichão, o pastelzão, cheio de óleo, ungido literalmente, para ter uma comida saudável. Mas você sabe que você vai emagrecer. Mas aí vem a voz da tentação e te fala assim: olha, tem uma injeção que você toma, que em 10 dias, um mês, você perde 16 quilos. Quantos sabem que se você tomar essa injeção, você pode até emagrecer rápido, mas o seu organismo, ele realmente não será transformado? Quantos conseguem entender isso? Você pode emagrecer rápido, mas o seu hábito alimentar, o seu organismo, as suas atitudes, elas nunca serão transformadas, porque você burlou o processo. E o processo correto é alimentos saudáveis, exercício físico, manter uma dieta. A nossa vida espiritual é da mesma forma. Se você não passar pelo processo de Deus, se você quiser burlar o processo de Deus, você nunca terá absorvido aquilo que realmente Deus quer para a sua vida. Se nós não tivéssemos passado, enquanto Casa Voadora, por tudo aquilo que nós passamos durante esses 6 anos, hoje nós não seríamos uma igreja saudável. Hoje nós não seríamos uma igreja generosa. O processo de Deus, anote isso por favor. O processo de Deus é lento, porque o seu interesse não está no resultado, mas está no processo da nossa vida. Eu gosto de ver resultados. Eu gosto de ver pessoas que não poderiam ter filhos. Eu ouvi o testemunho da Larissa e do João Paulo, que durante muito tempo eles tentaram ter a Bia e não podiam ter filhos, e de repente têm filhos. Eu gosto de ver resultados de pessoas que rompem, abrem as suas empresas, mas Deus quer ver você na jornada diária. As decisões são diárias. Israel entrar na terra prometida foi rápido, foi fácil, mas foi difícil a jornada até lá. Imagina se você tivesse todo o dinheiro do mundo agora. Seja bem sincero. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo agora, você não saberia o que é orar sobre a sua próxima refeição diária. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, talvez você não estaria sentado nesse banco ouvindo uma palavra de esperança sobre a sua vida. A demora revela o que eu não quero ver, mas preciso ver. A demora na nossa vida revela o que eu não quero ver, mas eu preciso ver. Eu quero terminar dando o último exemplo. Quando eu era pequeno, eu lembro quando a gente mudou para Uberaba, a gente mudou em 99 para 2000, e a gente mudou para o bairro Grande Horizonte, e eu tinha uma bicicletinha, uma Croizinha. Quantos já tiveram uma Croizinha aqui? Uma Croizinha? Galera da Crois. Já teve uma Crois deles? Tive uma Croizinha, e eu lembro que a gente chegou em Uberaba, era à noite, não lembro muito bem, e meu pai falou: vai dar uma volta, vai descobrir como que é o bairro à noite. E eu peguei minha bicicleta, fui dar uma volta no bairro. E eu amava essa Crois. E todas as vezes que ela furava o pneu, tinha uma borracharia na esquina de casa. E eu chegava nessa borracharia, e eles tiravam a câmera de ar, porque nessa época existia a câmera de ar, hoje não existe tanto mais. Eles tiravam a câmera de ar. Então o borracheiro enchia a câmera de ar, colocava ela sob pressão do ar, e lembra disso? Enfiava como chama? Numa banheira, aquelas banheironas brancas, suja demais, e rodava o pneu, e parava onde estava saindo as bolhas.
Quantos lembram disso? Significa que você está muito velho, como eu. E eles colocavam aquilo, e daí o que ele fazia? Esvaziava, tirava toda a pressão, remendava aquela câmara de ar, mas ele não colocava de volta no pneu. A segunda vez, ele enchia novamente aquela câmara de ar e colocava sob a pressão. E aquela pressão não era para expor o local do vazamento, mas era para mostrar se realmente o reparo funcionou. Consegue entender sobre Deus isso na sua vida? Que Deus te coloca sobre as pressões diárias, sobre as coisas que têm acontecido, Ele repara seus problemas, Ele repara os seus vícios, Ele repara seus problemas pessoais, e depois Ele te coloca sob pressão, não é para que você espane, mas para que você saiba que a graça dele é com você todos os dias. As demoras acontecem sobre a nossa vida enquanto cristãos, para que nós possamos saber que existe as promessas de Deus sobre a nossa vida. Por isso nós confiamos na graça do Senhor. Feche seus olhos nesse momento, vamos agradecer ao Pai. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!